Queria desejar a paz do Senhor a todos e hoje a gente vamos falar de milagre, gente. Hoje a gente vamos falar de bênçãos, do poder de Deus, né? E a pergunta que fica é: será que Deus quer nos abençoar apenas em uma única área da nossa vida? Será que Deus quer nos abençoar apenas na área da saúde? Será que Deus quer nos abençoar apenas na área financeira? Será que Deus quer nos abençoar apenas na área espiritual? Então vamos ver aqui o que a Bíblia diz pra gente sobre essas perguntas, tá? Então, gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, tá? Marcos 10, 46, que a palavra do Senhor diz o seguinte: pois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, levantou-se em um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Senhor, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Olha só que maravilha, gente. Essa passagem ela é muito forte e ela é muito conhecida, gente. Muita gente, né, que lê essa passagem da Bíblia, ou que ouve essa passagem, é comum as pessoas focarem em apenas um ponto, né? Em apenas um ponto dessa passagem, que é a cura da cegueira, né? Só que Jesus, ele faz 3 milagres nessa passagem aqui, e a Bíblia vai mostrar isso pra gente, tá? A Bíblia vai passar alguns ensinamentos aqui pra gente, e a Bíblia vai mostrar que Jesus faz 3 milagres na vida deste homem, tá, gente? Então, o que acontece? Qual é a situação aqui? Jesus está indo para Jericó, né? Porque tem 2 Jericó, tá, gente? Tem a velha Jericó, né? Que é a antiga Jericó que Josué amaldiçoou, e tem a nova Jericó. Então, Jesus estava saindo da velha Jericó, né? E estava indo para a nova Jericó. E no meio do caminho, ele encontra esse cego, né? Esse cego tá lá, o cego Bartimeu, tá lá mendigando, e ele grita por misericórdia, né? Ele pergunta: quem é que está passando? O que é essa multidão? O que está acontecendo? E o pessoal fala: é Jesus de Nazaré. E ele começa a gritar: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. E quem é esse cego, né, gente? O que acontece? Esse cego de Jericó, ele não nasceu cego. Ele não nasceu cego, tá? Ele enxergou um dia, mas ele acabou ficando cego. Tanto é que aqui no final aqui fala, ó, Jesus, no versículo 52, no último versículo aqui, ó, diz, ó, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver. Ele tornou a ver. Ou seja, se ele tornou a ver, é porque um dia ele enxergou. Hoje ele está cego, mas um dia ele enxergou. E o que deixou ele cego, gente? Então, estudando a história desse homem, acontece o seguinte: quando ele era pequeno, quando ele tinha 9 anos, né? O seu pai, que é Timeu,
ele era um revolucionarista. O que é isso? Ele era uma pessoa que vivia fazendo motins ali em Jericó, né? Vivia fazendo pequenas rebeliões, convocando pequenos grupos de pessoas para poder se rebelar contra o Império Romano. Então o pai dele falava: ó, gente, a gente está pagando muitos impostos para o Império Romano, a gente tem que parar com isso, a gente tem que se rebelar. E aí a galera toda: é isso mesmo, a gente tem que se rebelar contra o Império Romano, a gente tem que lutar pelo nosso direito, a gente não tem que estar pagando tantos impostos para ele e tal. Convocava esse tipo de manifestação, entendeu? E o Império Romano naquela época, né, era muito poderoso. O Império Romano era famoso e poderoso naquela época. Então o que aconteceu? O Império Romano foi lá e matou o pai de Bartimeu, né? Matou Timeu, que é o pai de Bartimeu. Matou esse homem. E não só matou ele, foi lá e fez uma resina de uma árvore, né? Fez um veneno, tirou a seiva daquela árvore, fez um veneno e colocou nos olhos de Bartimeu quando ele tinha 9 anos de idade. Mas por que eles fizeram isso, gente? Porque eles fizeram isso para poder impedir que um dia Bartimeu crescesse e se rebelasse também contra o Império Romano, né? E fez isso também para servir de exemplo para o resto da população. Tipo, ou seja, ó, quem se rebela contra o Império Romano, olha o que a gente faz. A gente mata a pessoa e a gente prejudica a família. A gente também prejudica a família, a gente causa danos aos familiares e matamos quem se rebelar. Então ficava já de exemplo para as outras pessoas ficarem intimidadas, ter medo e não querer se rebelar contra o Império Romano, pagar os impostos quietinho ali, de boa, tá? E assim, gente, o Bartimeu, aqui ele já tá com 30 anos, tá, gente? Ele cresceu, ele já tá com 30 anos, ele já tinha perdido a mãe dele, perdeu o pai e ficou cego. Então, olha só o sofrimento que esse homem passou, gente. A história dele também conta, gente, que ele ficou também aleijado, tá? Depois que ele ficou cego, de tanto ele ficar naquela posição, né? Que ele sempre pedia para alguém carregar ele até a beira da estrada, ele ficou aleijado também, ele ficou coxo, né? Ele sofreu atrofia muscular por ficar tanto tempo naquela posição. Porque naquela época, gente, não é igual hoje, né? Naquela época era muito mais difícil. Hoje tem um pouco mais de facilidade, porque tem aquelas varetas, né? Guia, né? Hoje as ruas são asfaltadas, né? Hoje tem aquelas guias que indicam o cego onde ele pode seguir aquele caminho com a vareta, né? Ele consegue se guiar através daquilo, né? Hoje tem cão-guia, né? Naquela época não tinha nada disso, era estrada de terra, não tinha nenhum tipo de guia, no máximo alguém te ajudar, né? Achar alguém de boa vontade para ajudar a levar você para algum lugar, entendeu? Então todos os dias Bartimeu pedia para alguém o carregasse até a beira da estrada, né? E aqui, gente, a gente já vê que Bartimeu, apesar de ser cego, ele era uma pessoa inteligente, né? Ele era um homem inteligente. Ele era uma pessoa que se destacava. Por quê? Em Jericó tinha muita gente com problemas de saúde. Jericó foi uma cidade amaldiçoada, né? Então ali tinha muita gente que era leproso, tinha muita gente que era aleijado, tinha muita gente que era cego, tinha muita gente, muitos mendigos naquele lugar, né? E Bartimeu, ele pediu para ficar à beira da estrada justamente por isso. Ele pensou que, olha, lá na cidade já tem muita gente com problemas como eu. Então, eu quero ficar à beira do caminho, apesar de ser mais difícil a locomoção, apesar de ser eu ficar embaixo de sol, de chuva, mas aqui na beira do caminho eu consigo alcançar os viajantes que estão passando por aqui, né? As pessoas que se locomovem de uma cidade para outra, eu consigo alcançar esse tipo de pessoa, e aqui eu não tenho tanta concorrência,
né? Aqui na beira da estrada eu não tenho concorrência como se eu ficar lá no conforto de dentro da cidade, né? Junto com os outros. Lá tem muita gente pedindo. Aqui vai ser só eu. Então eu consigo ter mais facilidade de conseguir algum recurso, alguma moeda, alguma coisa para mim me alimentar, né? Então olha só como ele é inteligente, gente. E Jesus estava passando, olha só, presta bem atenção nessa parte, galera. Ó, Jesus estava passando para ir até a casa de Zaqueu. Lembra daquela música? Como Zaqueu, eu quero... A gente vai chegar nessa parte, presta atenção. Jesus estava com a carta na mão, com um convite para ir até a casa de Zaqueu. Ia ter um banquete na casa de Zaqueu, né? E nisso que Jesus está passando, Bartimeu pergunta: o que é esse barulho? Essas pessoas andando. Aí falaram para ele: ó, é Jesus que está passando ali, Jesus de Nazaré. Aí ele começa a gritar. Gente, olha só a fé desse homem, gente. Olha só como essa passagem é poderosa, gente. Olha só. Jesus estava a 150 metros de Bartimeu. Jesus estava a 150 metros. E Bartimeu estava ali pedindo moeda. Quando ele soube que era Jesus, ele começou a gritar, gente. Ele começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ele começou a gritar, gente. A 150 metros. A Bíblia fala que ele gritou por 12 vezes. 12 vezes ele gritou. Gente, vocês têm noção o que é o barulho de uma multidão de gente? Né? Porque assim, a Bíblia fala que não era um grupo de pessoas. Não era 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas. E 15 pessoas não é uma multidão. 15 pessoas é um grupo, né? E a Bíblia fala que era uma multidão. Imagina, uma multidão de gente ali conversando, sabe? E esse homem estava a 150 metros gritando e Jesus conseguiu ouvir. Imagina a altura desse grito, imagina o quão desesperado esse homem estava, né, gente? Para conseguir a sua bênção, né? Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que a multidão o repreendiam. A multidão falava: cale-se, fique quieto. Você é só um mendigo, ele não vai te escutar. Jesus está andando com gente importante, com ele tem mercadores, com ele tem fazendeiros, vendedores, tem muita gente importante ao lado dele. Você é um mendigo, cego, ele não vai te escutar. Mal sabia ele, gente, que Jesus não faz acepção de pessoa. Jesus, ele só quer ouvir o seu clamor, ele só quer o seu pedido de misericórdia, o seu socorro, que ele vem e te atende, né? Ele não importa se é rico, se é pobre, se tem problema de saúde, se tem problema financeiro, ele não quer saber. Se você clamar, ele vai te atender. E olha só que interessante, gente, ó. Quando Jesus vai na direção de Bartimeu, né? E Jesus fala: chama ele. Olha só, gente, olha essa passagem, chega, fica arrepiado, que é muito forte, gente. Olha só. Quando Jesus, ó, no versículo 49 aqui, ó, Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Olha só, quando Jesus se direcionou para ele, esse homem deu um salto, gente. Esse homem deu um salto, ele era coxo, ele tinha problemas para andar, ele ficou paralítico. Mas só em Jesus se direcionar para ele e falar: chama ele. A Bíblia fala que ele levantou e deu um salto, gente. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Isso quer dizer o quê, gente? Que só em Jesus se direcionar a gente, só o Senhor se direcionar na nossa direção, as enfermidades já começam a bater em retirada, gente. As enfermidades já começam a ser repreendidas. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Olha só como é poderoso o nosso Deus, gente.
O nosso Deus, ele é muito poderoso. Só em Jesus, fala, chama, as enfermidades já começam a ser repreendidas, já começa a bater em retirada, já começa a sair e o homem pega e dá um salto. Acredito que de ânimo, alegria, ele vai me atender, ele me escutou, ele escutou a minha oração. Assim Deus está falando para você, gente. Clama o nome dele. Ele tem saúde para te dar, gente. Ele tem poder para repreender as enfermidades. Ele repreende até a morte, gente. Ele repreende até a morte. Olha só que passagem forte essa de Jesus, né? E aí Jesus vem na direção dele, né? Ele dá o salto. E aí presta atenção. Lembra que eu falei agora há pouco de Zaqueu? Então, Jesus estava indo para a casa de Zaqueu, Jesus estava com uma carta, indo para a casa de Zaqueu, só que Jesus parou para atender Bartimeu, né? E as pessoas murmuravam porque ia ter o banquete na casa de Bartimeu, isso já era por volta de umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Ia ter o banquete. Por isso que as pessoas estavam pedindo para Bartimeu se calar, porque, gente, porque o pessoal estava com fome, né? Já eram as 4 horas da tarde, o pessoal estava com fome e a multidão pedia para ele se calar. Ou seja, gente, a multidão, ela só quer atender seus próprios interesses. Você não pode se intimidar, né? Você não pode ficar com vergonha, ficar, sei lá, intimidado, com medo da multidão. Quem está na dificuldade é você. Quem está passando por dificuldade é você. É você. Você sabe o quanto você tem chorado. Você sabe o quanto você tem sofrido, quantas lágrimas você tem derramado. É só você que sabe das suas dores, né? Minha mãe me dizia um verbo que eu lembro até hoje, que é assim, é só quem sente. A dor é quem geme. Então a multidão pedia para ele parar. E quanto mais a multidão, a Bíblia fala, quanto mais a multidão pedia para ele se calar, mais alto ele gritava, gente. Como se ele dissesse, essa porta um dia vai ter que se abrir. Essa porta vai ter que abrir, porque eu estou clamando o nome dele. Então clame, se você precisa de ajuda, clame ao Senhor. Sua vida está passando por um período difícil, por águas turbulentas, clame ao Senhor. Porque é só Jesus que pode te ajudar na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora que a corda aperta mesmo. Não é multidão que aparece para poder te estender a mão. Não aparece multidão nenhuma na hora que as coisas ficam difíceis. Pelo contrário, se você está com multidão, quando as coisas ficam difíceis, a multidão desaparece. Você fica sozinho. Certo? Então, a Bíblia está dizendo aqui para você, você precisa de ajuda, clame o nome do Senhor, clame o nome de Jesus. Esqueça a multidão. Vão te criticar, e daí? O importante é o seu propósito. O importante é o seu problema ser resolvido. Então ali a multidão falava para ele se calar, fica calado, quieto, você não é nada. Você não é ninguém, você é apenas um mendigo, um pedinte, um cego. E Jesus veio falar com ele através do clamor. Ou seja, gente, eu sou pequeno, você é pequeno, mas ele é grande. Ele é grande, aleluia, Jesus. O nosso Senhor, ele é grande e é rico em misericórdia. Ele atende todo aquele que o chama, todo aquele que clama o nome dele, ele atende. Aleluia. Então, Jesus para ali para atender Bartimeu e ele estava indo para a casa de Zaqueu. Zaqueu estava aguardando Jesus e Jesus demora para chegar na casa dele. Jesus se atrasa. E Zaqueu pega e vai ao encontro de Jesus. Falou, Jesus está demorando. Será que aconteceu alguma coisa? Será que Jesus não vai vir mais à minha casa? Ele estava preocupado, porque Zaqueu era um homem importante. Zaqueu era o prefeito de Jericó. Era o cobrador de impostos. Era um homem rico. Então a multidão estava ali ansiosa para ir para o banquete na casa do homem rico. E Zaqueu, ele estava ansioso para receber Jesus, para receber os ensinamentos de Jesus, para ver o que Jesus tinha para falar, né?
Porque Jesus, quando começava a falar, gente, as multidões gostavam muito de ouvir os ensinamentos de Jesus, né? As parábolas que ele contava, né? Então Zaqueu já estava ali preocupado, já estava ansioso. Será que Jesus não vai vir na minha casa? O que está acontecendo? Jesus está demorando, eu acho que ele não vai vir mais. E aí Zaqueu sai da casa dele e vai ao encontro de Jesus. Quando chega lá, onde Jesus está, tá aquela multidão. Tá aquela multidão. E aí parece que eu já estou até vendo ali Zaqueu, Jesus, Jesus, oh Jesus, 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 ai Jesus, eu estou aqui, Jesus. Então ele tenta ali, mas não consegue atrair a atenção de Jesus para ele, porque tem muita gente. Olha para você ver a diferença das coisas, gente, ó. Bartimeu gritou Jesus a 150 metros de distância, gritou a 150 metros de distância e conseguiu chamar a atenção de Jesus. Zaqueu gritou Jesus ali de perto e não conseguiu atrair a atenção de Jesus para ele. Olha só a diferença de quem quer alguma coisa e a diferença de quem está desesperado por aquela coisa, né? Bartimeu gritou a 150 metros e Jesus ouviu. Zaqueu chamou de perto ali e Jesus não ouviu. Olha só o desespero que Bartimeu estava nesse momento, né? Esperando pela sua bênção, gente. E aí Zaqueu chama Jesus ali, Jesus, ele não consegue sucesso nessa chamando Jesus, ele pega e se adianta um pouco e sobe numa árvore, né? E lá de cima, quando Jesus passa embaixo da árvore, ele olha para cima, vê ele. Aí fala: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém ficar na tua casa, né? Ou seja, Jesus falou: Zaqueu, eu não esqueci. Calma, eu não esqueci que eu ia para tua casa. Pode descer, a gente está indo para lá. Hoje a gente vai para lá ainda, calma. Eu parei aqui para atender um necessitado, né? Ou seja, gente, calma que a bênção, o Senhor ainda vai passar na sua casa. Tenha calma. Jesus está a caminho da sua casa. Certo? Então vamos continuando aqui, gente. Agora, olha só. Presta atenção. Jesus, ele estava indo para a casa de Zaqueu e depois ele ia para Jerusalém. Ele ia para Jerusalém, né? Ou seja, Jesus não ia voltar, não ia mais passar por Jericó, certo? Então, aquela era a única oportunidade que Bartimeu tinha na vida dele. Porque lá em Jerusalém foi onde Jesus foi crucificado. Lá em Jerusalém foram onde colocaram Jesus na cruz. E a Bíblia fala que Jesus não voltou mais para Jericó. Lá da cruz ele ressuscitou e foi aos céus, ascendeu aos céus, né? Então, Bartimeu teve aquela última oportunidade da vida dele. Foi a única oportunidade que ele teve. E ele soube aproveitar, né? Aí Jesus foi e perguntou: o que queres que eu te faça? Por que Jesus perguntou isso para ele? O que queres que eu te faça? Jesus, ele já sabia qual era o problema daquele homem, né? Ele já sabia que ele era cego, já sabia que ele era coxo, né? E quando Jesus chegou lá, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Por que Jesus perguntou? Relacionamento, gente. Jesus, ele quer se relacionar com a gente, né? Ele não quer apenas entregar o milagre. Ele quer proximidade com você, ele quer conversar com você. Ele quer se relacionar com você, quer que você tenha um relacionamento com ele, você converse, você tenha uma certa amizade com ele, ele quer dialogar com você. Ele não quer só apenas fazer o milagre, né? Ele quer se aproximar, quer trazer você para próximo da presença dele, né, gente? E aí, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E aquele homem fala: que eu torne a ver, né? Ou seja, gente, era a única oportunidade que ele tinha na vida de alcançar o seu milagre, né? E na vida da gente é assim, tem vezes, gente, as oportunidades não aparecem toda hora.
Não é toda hora que aparece uma oportunidade bater na sua porta, não. Às vezes, na nossa vida, a gente tem uma única oportunidade e a gente tem que abraçar, a gente tem que saber o que quer, né? Tem muita gente que está vendo esse vídeo aqui e se Jesus aparecesse para ela hoje e perguntasse o que queres que eu te faça, a pessoa ia se embananar toda, ela ia se atrapalhar toda, ia ficar toda confusa. Por quê, gente? Ela não ia saber se ela quer um milagre na área financeira, na área da saúde, né, na área do casamento, né, na área do matrimônio, na área espiritual. Ela ia se embananar toda. Ô, Jesus, eu quero, não sei se eu peço um emprego novo, uma promoção no meu emprego, não sei se eu peço para sair do aluguel, não sei se você pode me ajudar no casamento do meu irmão, da minha sogra, sabe? Jesus, as coisas aqui também tá difícil, sabe? Ultimamente não tenho muita paciência com nada, eu tenho muita confusão, sabe? A pessoa ia se atrapalhar toda. Por quê, gente? Muita gente não sabe o que quer direito. Muita gente não sabe o foco que ela precisa, o que ela mais quer na vida dela, o que ela mais quer. Esse deve ser o motivo da oração da pessoa. O que a pessoa mais quer? O que a pessoa mais quer na vida dela? Esse deve ser o foco da oração dela diariamente. Toda vez que ela for orar, ela tem que ter foco. Eu quero isso, Senhor, me abençoa nessa área, Senhor, eu preciso tanto. Sabe, Senhor, eu quero tanto a cura para um familiar meu, Senhor, me abençoa com essa cura. A pessoa tem que ter foco, como Bartimeu teve, gente. Ele sabia o que ele queria. Quando Jesus pergunta para ele o que queres que eu te faça, ele nem gagueja. Ele já fala logo, Jesus, que eu quero voltar a ver. Que eu veja, que eu tenha visão. Ele nem gagueja, ele sabia o que ele queria, gente. Ele sabia o sofrimento dele com aquela enfermidade, com aquela dificuldade que ele tinha na vida dele. Ele sabia o que ele queria. E quando Jesus perguntou, a resposta já estava na ponta da língua. Eu quero ver. A minha bênção é essa. Eu quero esta bênção. E Jesus fala que torne a ver, né? Oh Deus poderoso, oh aleluia, gente. Esse Deus é muito forte, gente. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez, né? O primeiro foi curou a paralisia dele. E o segundo foi a cura dos olhos, né, gente? E assim, gente, Jesus faz um outro milagre aqui, só que poucas pessoas conseguem perceber, tá, gente? Esse milagre tá no último aqui, né? No último versículo, né? No versículo 52, que diz assim: Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Queria que vocês prestassem atenção nessa parte, porque olha só como Jesus é um exemplo de humildade. Apesar do Senhor ser poderoso, do Senhor ser o Criador dos céus e da terra, né? É o Senhor que dá ordem ao vento, né? Quando Jesus fala, torne a ver, e esse homem vê, esse é um exemplo de poder, do Deus poderoso que a gente tem. É o Deus que até o mar lhe obedece, porque foi Ele quem criou o mar, Ele é o Criador do mar, né? Então, Jesus fala, torne a ver, né? Então, você tenha visão, né? Isso mostra como Deus é poderoso. E aqui mostra também como Deus é humilde, gente. E disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus poderia dizer, vai, eu te salvei, vai, eu sou o Salvador, eu sou, né? Não, mas ele falou, vai, a tua fé te salvou, ou seja, deu mérito daquela cura para Bartimeu, a tua fé te salvou. Isso é ou não é, gente? Um exemplo de humildade, né? Uma pessoa, né? Uma pessoa de coração puro, um Deus que tem um coração amável,
né? Longe de soberba, né? E olha só, o último milagre que Jesus faz na vida deste homem que pouca gente percebe, né? Imediatamente, ainda no versículo 52, vá, tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Ou seja, gente, quando Jesus veio na direção deste homem, ele lançou de si a sua capa, né? Como diz aqui no versículo 50, né? Lançando de si a sua capa, levantou-se um salto. Ou seja, quando ele lançou aquela capa de cima dele, o que era aquela capa? Aquela capa, gente, ele pediu autorização do governo para usar aquela capa, porque aquela capa era apenas para mendigos, né? E aquela capa servia para proteger do sol, da chuva e da poeira, né? Que ele ficava ali à beira do caminho. E quando Jesus veio na direção dele, esse homem lançou de si a sua capa, ele arrancou a capa, jogou a capa e saltou. E parece aqui, gente, que eu já tô até vendo alguém falar: Bartimeu, você jogou a sua capa, você jogou a sua capa fora. E Bartimeu poderia ter muito bem falado para essa pessoa: eu joguei a capa porque eu não vou mais precisar dela. Eu joguei essa capa porque eu não vou mais precisar ficar à beira do caminho mendigando. Aleluia, Senhor. Eu não vou precisar dessa capa porque eu nunca mais vou me colocar na posição de mendigo, porque o Senhor está na minha direção, o Senhor vai passar na minha vida. Eu nunca mais vou voltar para a beira da estrada para mendigar, para ser pedinte. Ou seja, gente, ele repreendeu aquela posição de escassez, de mendicância, de pedinte. Ele repreendeu quando Jesus passou na vida dele, né, gente? E no versículo 52 continua dizendo: imediatamente ele tornou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, aqui Jesus fez um milagre na vida financeira deste homem. Esse homem, ele era pedinte, né? Ele era mendigo porque ele era cego. Ele não tinha condições de trabalhar naquela situação, estando cego, estando coxo das suas pernas. Então, quando Jesus cura os seus olhos, ele deixa de ser mendigo, ele para de pedir, ele nunca mais ficou à beira da estrada e passou a seguir Jesus. Ou seja, gente, Jesus curou a enfermidade desse homem, Jesus trabalhou na vida financeira dele, e Jesus também o entregou à salvação, porque ele passou a seguir Jesus. E quando a gente segue Jesus, Jesus tem a salvação para nossa alma também, gente. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente vê aqui, gente, que acontece um milagre espiritual também na vida desse homem. Ele passa a seguir Jesus, né? E quem segue Jesus tem a salvação. Tá, gente? E assim, né? Você vê que Bartimeu, a vida inteira, ele pediu ajuda aos homens, né? A vida inteira ele pediu para os homens o carregar até a beira do caminho. A vida inteira ele pediu um troco, uma moeda para as pessoas. Só que, gente, a ajuda dos homens é provisória, né? Ele pediu uma moeda para um aqui, mas no outro dia, né, ele teria que estar lá de novo. Ele poderia pegar aquela moeda, comprar um alimento para ele, alguma coisa, mas no outro dia ele tinha que estar lá de novo para pedir novamente. Ele pedia para alguém o carregar até a beira da estrada,
Mas no outro dia, ele teria que pedir de novo. Agora, uma parte importante, imagina a dificuldade, gente, de uma pessoa de ser cega. A pessoa que é cega, ela depende totalmente das pessoas. Por quê? A pessoa leva ela ali, digamos, para a beira da estrada de manhã, e a pessoa tem que ir buscar lá à noite. E a pessoa que é cega não sabe quando é manhã e quando é noite. Tem que depender das pessoas, né? Cai à tarde, cai à noite, ela não sabe quando que é noite, porque ela não enxerga, ela não vê a luz do sol, ela não vê a escuridão da noite, ela não vê as estrelas, ela não vê nada. Tanto faz se é dia, se é noite, para ela é a mesma coisa, porque ela não enxerga, né? Olha a dificuldade. E a vida inteira ele pediu ajuda aos homens. E a ajuda dos homens é provisória. Ajuda você aqui agora, mas logo em seguida você vai precisar de novo. Mas quando ele pede ajuda a Jesus, quando ele pede ajuda ao Senhor, ele pede somente aquele dia, gente. Quando ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Jesus vem na direção dele, gente. Jesus trabalha em todas as áreas. Jesus liberta aquele homem. Jesus repreende todo o mal que tem na vida daquele homem. Jesus repreende as enfermidades. Jesus repreende a situação difícil, a situação de escassez, a mendicância, a situação financeira difícil daquele homem. Jesus repreende. E Jesus também dá a salvação para ele, né? E assim Deus quer fazer com você, gente. Deus quer fazer comigo, com você dessa forma. Que você busque Ele, que você clame por Ele. Pois Ele tem saúde, né? Ele tem como operar na sua vida financeira, né? Ele tem como operar, gente, na área da saúde sua, da sua família, né? E Ele tem também, gente, o mais importante de todos, a salvação para te dar, para você e para a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você e sua casa servirão ao Senhor. E Deus há de salvar os seus. E Deus há de salvar os meus. Assim Deus está falando com você nessa pregação aqui, gente. Nessa palavra. Que clame. Você precisa de ajuda? Clame. Porque quando você clamar por Jesus, quando você conhecer o poder de Deus, quando Deus começar a trabalhar na sua vida, você nunca mais vai precisar pedir favores aos homens. Você nunca mais vai precisar depender a sua vida nas mãos dos homens, porque a sua vida vai estar nas mãos do Senhor. Amém? Essa era a palavra que Deus nos enviou hoje. Eu agradeço a todos que ouviram e cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém?